Tudo bem? Seja bem-vindo ao Mujo e Eu. Eu sou a Vivi Martins e vou falar um pouco mais sobre a nossa história. No vídeo de hoje eu vou contar a segunda parte, que agora é a descoberta do primeiro diagnóstico do Mu. Bom, como eu comentei lá no primeiro vídeo, quem viu já sabe do que eu estou falando, o Mu completou 3 anos, tudo perfeito, tudo tranquilo para a idade do Mu de 3 anos, tudo perfeito. Estávamos pensando em fazer um teste de QI, porque ele estava se destacando próximo às outras crianças da idade dele. E nós estávamos nos organizando para poder pagar esse teste na época. Passado mais ou menos 7, 8 dias do aniversário dele, eu cheguei um dia do trabalho e a minha filha foi me receber na porta, me falando que tinha acontecido algo diferente com o Mu. Porque ele estava, desde que tinha chegado da escola, ele estava gritando muito, batendo com as 2 mãos assim na cabeça e para frente e para trás, e não falava com ninguém, não deixava ninguém tocar. E aí na escolinha já tinham falado para ela que tinha sido mais ou menos isso aí durante o dia. Eu passei por ele estava na sala de jantar, eu passei pelo corredor que dava acesso a essa sala de jantar. E a cena que eu vi foi exatamente essa. Ele estava viradinho para a parede, fazendo um movimento para frente e para trás, batendo com as 2 mãos na cabeça e gritando muito, muito, se tirando de trás, sempre muito agitado. Eu passei pelo corredor e não tive coragem no primeiro momento de ir até ele. E o primeiro pensamento que me veio foi, no meu filho não, porque eu lembrei de quando eu fiz estágio. Eu lembrei do que eu assistia, do que eu via, e era exatamente isso. Só que ninguém quer aceitar, eu pelo menos não queria aceitar, de forma nenhuma. Eu pensei, não é só coincidência, eu tô criando situação, não, ele deve estar brincando, criando alguma outra situação, ou tá bravo, vou tentar ver. Aí eu fui até ele estava de costa para mim, de frente para a parede, e eu falei, ele estava embaixo, sentadinho, e eu falei em pé, né, na parte mais alta, fiquei mais alta que ele, e falei, chamei o nome dele, aí falei, filho, ele não olhou, aí eu falei, Mu, olha pra mamãe, aí ele só gritava, aí eu fui tentar tocar nele, e ele gritava, eu tentei pegar ele no colo, eu queria ver se ele tinha alguma coisa, se ele estava machucado. E ele ficou se atirando, ele batendo com as mãos na cabeça, gritando, fui tentar me morder. Levei ele pro quarto, dei um banho, tentei acalmar. Ele dormiu. Nesse momento, na minha casa, estava eu e os meus filhos e uma menina que nos ajudava. Eu liguei pro meu marido, que trabalhava em outra cidade na época, e falei para ele que tinha acontecido alguma coisa. Estava muito estranho, que ele estava agindo daquela forma, e ele falou, não, deve ser nada, ele deve só estar agitado, ele é muito arteiro, de repente tá bravo porque aconteceu alguma coisa na escola, tenta descobrir se não tem nada na escolinha que tenha feito isso aí com ele. Ok, ele dormiu a noite toda, tranquilo. No outro dia, nós tínhamos uma rotina, né, eu tinha que trabalhar, arrumei ele foi para a escolinha, quieto, não falou nada, só quieto. Aí eu tinha acabado de chegar no trabalho e a escola me ligou para me dizer que eu precisava ir até lá. Tinha um problema com o Mu. E aí, quando eu cheguei na escola, ele estava gritando muito, atirado no chão, se debatendo. Ele já tinha chutado boa parte da escola. Ele tinha gritado muito. E estava quase impossível ficar perto dele. E elas me comentaram que na hora que ele foi comer, ele virou o lanche em cima da mesa, no lugar de comer, porque ia tudo em potinhos, ele virou os potes e foi comer em pé em cima da mesa, assim, subiu em cima da mesa, tentou comer com as mãos em cima da mesa. Elas tinham achado muito estranho, porque não era uma atitude dele, ele entendia corretamente esse tipo de coisa.
Aí eu peguei ele, gritando, e falei que ia levar para casa. E aí a psicóloga me chamou, pediu para que eu levasse ele e retornasse ele para falar comigo. Foi exatamente o que eu fiz. A escola era próxima da minha casa, eram algumas quadras, eu larguei ele em casa e voltei à escola. E aí a psicóloga me falou, olha, tem alguma coisa muito errada com ele, aconteceu algo muito errado. Eu tenho uma desconfiança, mas não quero te falar. E quando ela falou, eu tenho uma desconfiança, mas não quero te falar, eu me desesperei e falei, é autismo? Não, né? Não é autismo. E ela disse, eu não posso te falar, eu preciso que tu confie em mim e aceite passar por outros profissionais. Fui para casa e aí começou a nossa batalha. Nós fomos atrás de um neurologista que conhecesse o que poderia estar acontecendo com o nosso filho. Primeiros diagnósticos foram ridículos. Ouvimos de surdo, mudo, débil mental, mal educado. Fomos a um médico que mandou nós tirarmos a roupa do nosso filho. Ele queria examinar o corpo dele. E a gente achou aquilo muito estranho, porque a gente queria entender por que ele estava gritando daquela forma, por que ele estava agindo daquela forma, porque ele não nos reconhecia mais. Porque nesse período que ele ficou assim, o Mu não interagia com nós. Ele não nos olhava, ele não gritava, aliás, ele não falava, mas ele só gritava. O Mu voltou a usar fralda. O Mu era como se ele nos odiasse. A sensação era que ele nos odiava. Ele tentava nos morder, ele tentava nos beliscar, ele puxava os cabelos, ele gritava muito, ele não reconhecia mais ninguém. Ele se virava, tentava bater com a cabeça o tempo todo. E a gente, no desespero, porque não sabia quem procurar nessa altura, porque, como eu falei, naquela época, 17 anos atrás, não tinha essa informação que tem hoje. Eu vou em tal lugar, parei que eu vou pesquisar no Google. Não existia isso. Existia... Quando a gente falava autismo, normalmente as pessoas entendiam artistas. Que a gente tinha que estar falando, não é artista, é autista. Sabe? Porque as pessoas falam, o que é isso? Aí a gente se entendia muito e tentava explicar, né? Mas não tinha essa informação que a gente tem hoje. Então isso dificultava muito para tratar. E aí a gente começou assim uma batalha, realmente uma batalha para poder descobrir o que tinha. Aí essa psicóloga da escola pediu para mim, me apresentou um neurologista muito bom, daqui da minha cidade. E aí ela disse, tu aceitei até lá? E aí eu falei que sim. Nós fomos com ele até lá. E ele examinou o Mu. E ele disse, eu quero ver ele mais uns dias antes de dar um diagnóstico, mas eu queria mais uma opinião de mais uma pessoa que convive muito, que é uma amiga minha. Eu aceito? Óbvio que sim, né? A gente só queria tentar resolver. Aí ele deu uma medicação, porque ele nesse momento ele já não dormia mais, ele já não respondia mais nada, era só grito e eu nem sei dizer o que ele parecia. Não era meu filho, não parecia. Aquela criança que corria, que brincava, que falava, que era amorosa, não era meu filho. A criança que eu tinha ali, ela só gritava, mordia, puxava os cabelos da gente, beliscava. Não interagia, não olhava, só se atirava para trás. O tempo todo dormia muito pouco. Aquilo tudo que ele fazia normal antes, que era dormir, nada. Botava fralda, não atinava mais, aí ao banheiro, nada. Era como se a gente tivesse voltado a estaca zero. Realmente voltamos a estaca zero, nada. Aí nós fomos, ele nos deu uma medicação para comprar, para dar para ele, né, para tentar acalmar ele enquanto ele ia avaliar ele. E essa primeira medicação eu não sabia que tinha que ser feita, tinha que ser comprada com, que era tarja preta, né? E aí tinha que comprar e deixar a receita na farmácia. Até hoje a gente faz isso. Mas para mim era a primeira vez.
E eu lembro que eu entrei na farmácia e quando eu entreguei a receita, pedi o remédio, a moça me pediu a minha identidade e falou, eu vou ficar com a cópia, tá? Aí eu falei, por quê? Ela disse, porque é tarja preta. E eu desmoronei ali, porque meu filho com 3 anos tomou tarja preta, sério? Eu lembro que eu voltei à porta da farmácia e comecei a chorar. Aí a minha mãe estava comigo e minha mãe veio em mim e disse, filha, vai ter que ser forte agora, aguenta, me dá a receita e eu vou comprar, ele precisa tomar. Aí eu falei, mãe, tarja preta, ele tem 3 aninhos. Ela disse, pois é, filha, mas o que nós vamos fazer? Tu tens outra opção para fazer? Aí eu falei que não. Ela disse, é isso, só vai piorar, deixa ele tomar esse remédio, vamos ver no que dá. E ela comprou a medicação, a gente levou para casa e eu dei. Até é incrível como, fazendo esses vídeos, a gente vai lembrando de situações. Comentando com a minha irmã lembrou até da história. Que essa medicação era tão forte, que ele estava gritando e eu fui dar um pouco a quantidade que tinha que dar para ele. E ele foi parando e adormeceu rapidamente, como se tivesse desmaiado. Ele foi para um colchão que estava no chão e ele foi caindo. E a gente se desesperou porque ele apagou. A gente botou na cama, a gente botou com o médico disse que tinha dado a medicação correta, a dosagem, a gente falou que sim, ele se espera, ele vai dormir. Não dá mais essa medicação, retorna aqui que eu vou trocar, está muito forte para ele, porque ele é muito bebê. Foi trocada a medicação e nós continuamos a corrida contra o tempo. O Mu ficou um pouco mais calmo, mas ainda sem nos reconhecer, ainda usando fralda, ainda só grito, mas um pouco mais calmo, um pouco menos agitado. Aí nós fomos, eu fui conhecer a PAI, que era a ONG, essa pessoa que nos ajudou, trabalhava. E aí eu lembro que eu entrei sozinha e eu conversei, entrei, e aí estava cheio de crianças e de pessoas na volta da entrada. Acredito que tenha sido um horário assim de atendimento, de troca deles, né? Horário de entrada deles. E eu lembro que tava muitos pais na volta, assim. Eu entrei e aí eles vieram me receber muito bem, uns amores, um carinho imenso, já vieram me abraçando, ai, tá tudo bem, que não sei o quê. Eu contei um pouco da história do Mu, do que estava acontecendo. Ela pediu para conhecer o Mu, eu levei o Mu até lá. Ela não me falou nada, só olhou, pediu para eu deixar ele um pouquinho, eu deixei. Voltei para casa, retornei ao consultório médico. O médico pediu para que eu deixasse ele. Eu quero que eu deixe ele livre, quero ver o que ele faz. E aí ele começou a fazer várias perguntas para ele, e ele não interagia. Enfim, ele quase trouxe abaixo o consultório desse médico. Passado mais ou menos uns 3 meses, esse vai e volta, leva no médico, no neurologista, leva na PAI, leva no médico, leva na PAI. Junto estava essa psicóloga da escolinha, que era quem vinha me orientando para que lado eu tinha que ir. Eles fecharam o primeiro diagnóstico. Esse primeiro diagnóstico, eu fui receber ele sozinha por opção, porque eu tenho esse hábito que quando é algo mais doído, às vezes eu prefiro receber sozinha. Aí eu fui lá receber o diagnóstico. Mas até lá eu ainda tinha esperança, sabe? Que eles me falassem qualquer coisa. Porque havia outras possibilidades, né? Não sei, mas eu acho que havia. Eu pelo menos queria que houvesse, né? Que tivesse alguma possibilidade. Aí eles me chamaram, me perguntaram, eu entrei na sala, tudo, e eles me perguntaram se eu estava preparada para receber. Aí eu falei que sim, que não tinha opção, não. Quando ela me deu o diagnóstico, estava o neuro, a psicóloga e essa orientadora. Eu lembro que eu saí correndo e eu passei pela porta onde estavam essas crianças.
E aí tinha umas pedras mais adiante. E eu sentei naquelas pedras e eu gritei muito naquelas pedras. Muito. E eles vieram atrás de mim, essa orientadora veio até onde eu estava. Na maior compaixão do mundo, me abraçou e falou, pode gritar. Grita. Grita quanto tu precisa gritar. Mas quando tu conseguir calmar, eu preciso que tu fique calma. E que tu entenda que daqui pra frente tudo muda. E que ele, mais do que nunca, precisa que tu fique calma. Para que possa ajudar ele. A primeira coisa que eu falei para ela foi uma coisa mais absurda, eu me arrependo profundamente do fundo do meu coração, mas eu falo ela, porque eu acho que quando a gente faz parte, né, do ser humano ter um pensamento escroto. Eu falei, eu não quero meu filho aqui. E aí ela falou, ninguém quer. Tu acha que esses pais querem? Ninguém quer. Nós não queríamos eles aqui também. Mas aqui é o único lugar, um dos lugares, né, que pode ajudar ele. Provavelmente teu filho venha para cá. Bom, passado esse primeiro momento, para casa, desmoronando. Quando eu passei perto da minha casa, tem uma igreja, que é uma igreja, enfim, uma igreja católica. Estava vendo um casamento quando eu passei. E eu parei bem na porta dessa igreja, bem na entrada, assim. Eles estavam tocando aquela música linda, a noiva entrando toda de branco. E eu desabei chorando. E aí eu gritei muito com Deus. Eu disse para ele, cara, por que o meu filho? Por que tu não tirou meus braços? Por que tu não, sabe? Por que tu não fez em mim alguma coisa? Porque o meu filho só tem 3 anos. Olha o estado que tu deixou, porque para mim a culpa era de Deus. Naquela hora eu estava com tanta raiva. Eu me sentia tão impotente, tão pequena, tão incapaz de proteger ele, que eu não queria ouvir, sabe, que me falassem de Deus. Eu não queria ouvir que me falassem de, ai, vai melhorar, eu não queria ouvir, porque eu não via melhor. Quando eu cheguei em casa, meus filhos estavam em casa, eu entrei e fui direto pro quarto deles e me sentei e chamei eles os dois e eles vieram no maior amor do mundo, a minha filha e meu filho mais velho. E aí eu falei, olha, enfim, eu fui lá pegar o diagnóstico do Wu e ele vai ficar assim, ele não vai mais falar, não por enquanto. Ele não vai mais ser aquela criança que ele era. Ele é assim agora. E eu preciso de ajuda, porque eu não sei como cuidar dele. Eu tentei gravar o vídeo sem chorar, mas não tem como. Enfim. E eles vieram com o maior amor do mundo. Me abraçaram e falaram que eu podia contar com eles, que eles iam me ajudar, que estava tudo bem, que eles iam cuidar dele. Foi exatamente o que eles fizeram toda a infância. Eles simplesmente se tornaram anjos dele. Aonde eu voltava, eles estavam sempre parando, sempre cuidando. E até hoje eles fazem com esses irmãos. Eles protegem o tempo todo. Hoje já são maiores, são adultos. Mas o carinho, o cuidado continua. Bom, daí diante, foi uma luta atrás da outra. Teve um diagnóstico mais pesado, porque
ele desenvolveu um grau mais alto. Então ele perdeu tudo, a fala, tudo que ele fazia. E a gente foi embora para outra cidade para tentar tratar ele. Fomos para a capital do nosso estado. E lá a gente chegou, nós procuramos um neurologista já de chegada, queria outro diagnóstico. Esse neurologista, que é o neurologista que atende ele até hoje, eles, né? Primeira coisa, me pediu uma bateria de exames que não tinham me pedido no primeiro. E ele disse, primeiro nós vamos fazer uma bateria de exames, né? Não vou te dar diagnóstico. E aí eu disse, eu tenho um diagnóstico. Ele disse, não, mas eu quero o teu parecer também. Aí ele disse, tá ok. Aí a gente fez toda uma bateria de exames, uma tomografia. Essa tomografia apareceu. E ele me mostrou. Eu disse, está vendo essa falha aqui? Isso é causador do autismo dele. Provavelmente quando ele fez 3 anos, isso tem acontecido. Aí me deu uma explicação enorme. Aí eu me culpei, porque por anos eu me culpei. Hoje eu sei que não, mas não tem como culpar, não tem como a gente não achar pela gente, porque fui eu que gerei. E aí eu falei pra ele, disse, olha, se eu não levar mal, mas eu quero uma outra opinião. E a resposta dele foi fantástica, e eu guardo isso pra minha vida e peço, por favor, quem está passando por isso agora, não vai no primeiro diagnóstico. Gente, é muito sério. Autismo é algo pro resto da vida. Não existe ex-autista. Então, eu já ouvi comentários de mães que estão torcendo pelo diagnóstico. Estão torcendo pelo diagnóstico, uma coisa tosca, achando que vão ganhar algo. Sabe? Como está na mídia, elas acham que vão ter o filho, o jogador, o pintor, só que na realidade é ter um filho. É só isso que importa. Eu peço de coração, sabe, que procurem. Eu sei que não é fácil. Mas se tiver oportunidade, procurem 2, 3 diagnósticos. Não deixem as crianças serem diagnosticadas só por uma vez. Isso é tão sério, isso é pro resto da vida. Eu levei no terceiro diagnóstico, eu falei para ele que eu levaria no terceiro médico. A resposta dele foi exatamente essa. Ótimo. Perfeito. Acho que a senhora tem mais é que levar. Afinal, autismo é algo muito sério. Não existe ex-autista, que foi exatamente dele que eu tirei essa frase. Não existe realmente. Quem conheceu, ele foi um ex-autista. Não, ele é um autista ou não é. E ele me falou, até porque se fosse um câncer, a senhora aceitaria o primeiro diagnóstico? Eu disse, claro que não. Eu disse, pois é. Porque quando é um autismo, que é algo tão delicado, tão sério, tem que aceitar o primeiro diagnóstico. Vá, faça os seus diagnósticos quando a senhora quiser. Se a senhora quiser retornar, eu estarei aqui. O meu diagnóstico é igual ao primeiro, a senhora tem, mas pode procurar. Nós fizemos a mesma coisa. Levamos ao terceiro médico. Então, falei que eu tinha diagnóstico, mostrei o humor, ele me pediu os mesmos exames e eu mostrei. Ele pediu para avaliar o humor por 1 mês. Eu levei o humor 4 vezes, uma vez a cada semana. Ele fez a mesma coisa que o outro neurologista, pediu para que eu deixasse caminhar, fazer o que ele quisesse ali, né? Não era para eu interferir. Olhou os exames, fez várias perguntas. No final daquele mês ele me disse, meu diagnóstico é o mesmo dos colegas. Ele é autista num grau severo. Aí eu disse, não tem como não ser. Não tem. Exatamente isso. Tudo. Os exames comprovam e as nossas avaliações comprovam, todas. Bom, né? Saindo dali, não adianta bater pé, não adianta brigar mais, o negócio agora é tratar. Mas eu tentei 3 vezes. E se fosse necessário, se algum deles tivesse me dito, não é, ou há uma possibilidade, pode ter certeza que eu tinha corrido mais meio mundo.
Voltei para o médico, o primeiro neurologista que a gente tinha ido, que é o que atende até hoje, e começamos um tratamento. E eu lembro dele, a primeira coisa que ele me falou foi que não ia ser fácil, que eu me preparasse para muitos momentos difíceis, mas que aos poucos, conforme ele fosse amadurecendo, se ele recebesse muito amor e muito carinho e ele fosse educado como necessário, ele teria tudo para viver bem. E aí ele me fez a pergunta: o que a senhora mais quer para o seu filho? E a mesma resposta dele sempre: que ele seja feliz. É a única coisa que a gente quer. Que eles sejam felizes, não interessa outra coisa. Não quero saber se ele vai ler, se ele não vai ler, se ele vai ser o pintor, o nadador, o corredor, eu não quero saber disso. Eu só quero que ele seja feliz, que é exatamente o que ele é hoje. E aí a gente começou essa grande virada na nossa casa, na nossa vida, não só para mim, mas para os meus filhos. Todo mundo teve que se adaptar, todo mundo teve que começar, porque a gente não conhecia nada, a gente não sabia nada, então cada momento diferente era um horror para nós. E a gente foi cuidando e fomos aprendendo, estamos aprendendo até hoje. Gente, não é fácil. Na verdade é bem difícil, viu? Boa parte a gente tem que respirar fundo, pedir para Deus nos orientar, nos dar paciência, capacidade de entender. Em alguns momentos não é fácil curar teu filho. Então, cada crise é uma pior que a outra. Mas tem muita coisa boa nisso tudo. Tem muito amor. Tem amor mais sincero no mundo. Cada sorriso é mais lindo que o outro. Cada abraço é mais lindo que o outro. Eu vejo nos meus filhos hoje como duas pessoas extremamente puras, capazes de preencher qualquer buraco que tem na tua vida. Só com um abraço deles. Só com um sorriso, só com... É incrível. Eu vou parar o vídeo por aqui, porque eu já me emocionei demais. Eu juro que eu tentei não chorar, mas que eu falei na outra vez, era aqui. E foi por isso que eu falei que eu queria fazer esse canal. Porque eu acho que o canal, como eu, muitas vezes estão sentindo subir. E a única coisa que eu peço é que as mães que estão começando o diagnóstico agora, não fica no primeiro, por favor. Vai ter uma possibilidade de não ser. Não é se enganar, é tentar. Como disse o médico, e se fosse um câncer? Procura 2, 3 médicos. Vê se é a mesma orientação, se é a mesma medicação. É muito sério. É muito sério. Conforme eles crescem, tudo muda. Isso que às vezes, quando é pequenininho, a gente pega no colo e vai embora. Quando cresce, não consegue fazer isso. Então, por favor, se tiver dúvida, só esse ano eu conheci 5 casais, 5 famílias, me dizendo que não, tem certeza que o filho não é autista e o filho está sendo tratado como autista. Eu conheci 5. Gente, por favor, se tem dúvida do diagnóstico do teu filho, procura ajuda, procura outra orientação, por favor. Não deixe uma criança ser rotulada dessa forma. Não deixe um diagnóstico tão pesado ficar pro resto da vida de uma pessoa que talvez não precise dele. E se está com o diagnóstico e está correto, é autista. Abraça com todo amor. Não larga da mão não, viu? Não vai ser fácil. Pode ter certeza, não é. Não é fácil. A gente não dorme, a gente tem horas que não come,
E, meu Deus, tem muita coisa. Mas a gente recebe muito amor, viu? Muito amor. E é isso, é esse amor lindo que faz com que a gente continue, que a gente tenha a força para seguir no outro dia. Porque eles são fantásticos, eles são maravilhosos. Às vezes eu fico pensando, no início as pessoas diziam que eu tinha que ensinar eles, né? Ó, a gente tem que educar. A gente não ensina praticamente nada na vida. Eles ensinam tanto. Eles fazem a gente rever cada segundo da vida da gente. Eles fazem a gente se perguntar se está fazendo certo. São bons do início ao fim. E merecem todo o respeito do mundo, todo o cuidado do mundo e todo o amor possível e impossível. Protejam as crianças, por favor. Eu tenho visto casos absurdos de crianças que andam apanhando, de crianças, meu Deus, eu sei que os pais são esgotados, mas não façam isso. Não façam, ninguém recebe amor e dá porrada, ninguém recebe porrada e dá amor, ninguém. Não adianta acusar o autista, dizer que ele foi agressivo, que ele faz e acontece. Será que tu não está fazendo? Ou não está permitindo que façam nele? Não é fácil. Mas gritar não vai resolver. Bater muito menos. Tem que educar. Ter paciência, esperar 500 vezes. Lembrar que são pessoas antes de qualquer outra coisa. São crianças, adolescentes. Têm personalidade. E que são inteligentes. Muito. E que estão aí para nos ensinar muita coisa. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Desculpa pelo choro. Grande beijo. Fiquem com Deus.